Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Eu sou a professora Fernanda, sou uma pessoa branca, com cabelos e olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma camiseta laranja, uma calça jeans e um tênis branco. Os objetivos da nossa aula de hoje, professor, é planejar e conduzir as aulas de movimentos da robótica e não pise na lama, com o microbit. Orientar os estudantes na programação e integração do componente e do MakeCode. Explorar conceitos de movimento e de umidade do solo, tá? Aplicar estratégias de gestão de salas de aula e metodologias ativas, estimulando, então, o protagonismo do estudante e o raciocínio computacional e a resolução de problemas. Essas são, então, as capas do nosso material digital, Movimentos da Robótica do 8º ano e Não Pise na Lama. Nós temos também aí, na sequência, o escopo sequência, que é o norteador, então, do nosso planejamento de aula. Ao utilizar o escopo sequência, professor, você está, então, tendo orientações de como você vai aplicar as suas aulas. Nós temos também aí os conteúdos e objetivos dessa aula. É muito importante, professor, que você leia com seus estudantes os conteúdos e os objetivos, para que eles tenham noção de quais habilidades eles vão desenvolver naquela aula, ok? Então, pega o seu material e te espero no Foco na Aula. Olá, professor. Voltamos ao foco na aula. E nesta aula nós vamos falar sobre o movimento da robótica, que é a primeira parte do nosso material digital, certo? Neste material digital, a gente vai introduzir os conceitos dos robôs, como os robôs se movem. E a gente vai trazer aí um novo conceito para estudante, que é o conceito de biomimética. Biomimética, que a gente vai ver lá no nosso material digital, que é do grego, imitar a vida. Então, são alguns robôs que vão imitar aí os movimentos de seres humanos, no caso do robô Atlas, que está neste material digital, o vídeo para vocês passarem para os seus estudantes, e também o nanoespião. O que é o nanoespião? O nanoespião, ele é uma mosquinha espiã chinesa. Então, também trouxe para vocês esse vídeo para vocês trabalharem, então, o estudo de caso com os estudantes, que aí eles vão visualizar lá como que são os movimentos dos robôs, comparando com os movimentos dos animais que eles imitam, tá? Como dica para vocês, eu trouxe organize a turma em círculo ou semicírculo, para que eles visualizem melhor, então, os vídeos que você vai passar para eles, professor. Nós vamos trabalhar novos componentes, então, nessa aula. E o componente que a gente vai trabalhar com os estudantes é o servomotor. O servomotor, ele é um tipo de motor que ele vai ter aí a sua rotação direcionada. Ela tem a sua rotação em ângulos, diferente dos outros motores que têm a sua rotação contínua. Então, você, professor, vai trabalhar este servomotor com seus estudantes, tá? Então, a gente vai listar situações em que o servomotor ele é utilizado. Por exemplo, como o nosso projeto vai trazer uma cancela do shopping, né? Então, ele está lá na cancela do shopping. O estudante, às vezes, se pergunta, mas como que a cancela do shopping funciona? É um servomotor que faz esse processo, tá? Então, aqui nós temos vários tipos de motores, servomotor, motor DC, motor de passo. E aí, como dica para você, professor, eu peço que você enumere os kits para sempre está utilizando o mesmo kit com o estudante, com os grupos, certo? Tem aí um guardião do kit. Esse guardião, ele vai sempre estar de olho nos componentes, para que não se perca os componentes, tá? Cuidar dos componentes, porque a gente tem aí componentes que são sensíveis, ok? Metodologia ativa mão na massa. O aluno, ele vai, então, ser levado à cultura maker, a utilização de materiais não estruturados, que são os materiais recicláveis. Então, ele vai estimular aí a sustentabilidade. E eu falo para vocês, professor, tenha sempre o quê? Um gabarito das partes do protótipo. Por quê? Quando o estudante ele visualiza, ele consegue enxergar melhor como que vai ser aquele protótipo, como que ele vai, então, fazer aquele protótipo. É mais fácil para ele entender todo o processo, todas as etapas do protótipo, ok? Dificuldades e pontos de atenção. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com o uso da cola quente e conflitos por ferramentas ou tempo. Então, estipule aí um tempo para o seu estudante estar utilizando as ferramentas para que não haja aí conflitos, ok? E com relação à utilização da cola quente, professor, eu trago uma dica aqui para vocês, tá? A cola quente, aqui, ela é um material sensível também, que se você deixa ela desse jeito em cima da mesa, os componentes que estão aqui dentro, ele acaba derretendo e fazendo o quê? Queimando a cola. Então, quando for utilizar com o seu estudante, utilize sempre no suporte, para que a gente não tenha o perigo aí de perder a cola quente, ok, professor? Então, a gente vai passar agora para o próximo material, que é o material Não Pise na Lama, que é um projeto que vai introduzir, então, também outro tipo de componente do kit, que é aí o sensor de umidade, tá? Então, a gente vai trabalhar com a introdução de sensor de umidade,
resistência elétrica e capacitância. E aí a gente vai trabalhar como a gente vai utilizar esses sensores de umidade na arquitetura, no urbanismo, na engenharia e na sustentabilidade. Então, a gente vai trabalhar o sensor de umidade com os estudantes, ok? Então, aqui, ó, usando o sensor de umidade, a gente vai montar o nosso passo a passo, porque é importante que tenha um passo a passo para que o estudante se enxergue no projeto. Qual parte do projeto que eu tô? Eu tô no início? Eu tô no meio? Eu tô na parte em que eu vou ter que fazer as medidas corretas? Então, para ele ter essa noção de em que parte do projeto eu estou, é importante que você tenha aí, professor, um passo a passo deste projeto, ok? Tenha um protótipo pronto, né? Para que ele, então, visualize o protótipo, como que ele vai fazer o protótipo, ok? Nós temos também aqui a questão do acesso ao MakeCode. Acessar o MakeCode, como a gente sempre fala, sempre com o e-mail institucional. Por quê? A plataforma MakeCode é uma plataforma que vai ter lá vários projetos que vocês já fizeram com os estudantes. Por quê? Quando você acessa com o e-mail institucional, automaticamente esse projeto ele fica salvo na plataforma. Então, estando salvo lá, você pode voltar com os estudantes no mesmo projeto e fazer novamente programações com ele lá. Então, quando for acessar a plataforma do MakeCode, sempre acesse com o e-mail institucional, ok? Então, para você aí ter mais controle, tenha então uma lista dos e-mails dos estudantes com as senhas, para que você não se perca. Tenha um estudante monitor que ajude aquele estudante que não tenha tanta facilidade no acesso à plataforma, ok, professor? Então, peço agora que você fique com as atividades interativas e a gente se vê no próximo bloco. Voltamos, professores, para ampliar o seu olhar. Então, lá no Foco na Aula, o que nós fizemos? Nós fizemos o acesso ao MakeCode, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a programação para fazer no microbit. Então, a gente vai fazer o botão A como fechamento da cancela e o botão B como a abertura da cancela, ok? Como dica para você, eu falo para você criar um tutorial para esse passo a passo, para que o estudante entenda, então, que existe um bloco de entrada, que existe um bloco de saída e que ele veja ali quais as funções de cada bloco que ele está utilizando, quais as funções do menu do MakeCode. É muito importante esse processo para que ele entenda o que ele está fazendo no MakeCode, que ele está fazendo uma programação de fechamento e abertura de cancela, só que cada botãozinho, cada bloquinho que ele está inserindo, ele tem uma função, ok? Digo para vocês também fazerem uma aula expositiva reversa. Essa aula vai fazer com que o estudante ali, ele exponha o que ele aprendeu e dá para você também, professor, visualizar o que você tem alcançado nas suas aulas, se realmente o seu propósito, o seu planejamento, ele tem sido alcançado, ok? Nós vamos, então, fazer a instalação da programação na microbit. Então, nesse momento, é um ponto de atenção que vocês tenham com os seus estudantes, que a placa é uma placa sensível. Então, a utilização dessa placa, o manuseio dessa placa, tem que ter toda a atenção. Para quê? Para que o estudante não pegue ela com uma mão suja, com uma mão molhada, para que os componentes ali da placa não queimem. Então, para que a vida útil da placa ela seja maior, tenham esses cuidados, professores. Então, como dica, eu coloco para vocês, tenha um kit extra. Para que esse kit extra? Porque se de repente ali um cabo USB não funcionar, ou a própria placa microbit de repente não conectar com o computador, você tem ali um kit extra para não perder tempo da sua aula. Imprima o passo a passo, né, de fazer esse download da programação, para que o estudante visualize ali o passo a passo que ele está e entenda ali o processo, ok? É importante também a verificação do código, ver se o código realmente está funcionando, para que depois ele verifique o protótipo pronto e, como eu já disse, tenha cuidado sempre redobrado, porque o microbit é muito frágil, ok, professor? Então aqui, ó, a gente vai fazer a etapa final, que é plugar a shield na microbit e testar o protótipo. Neste momento, eu peço que você tenha um pouco de atenção com relação à shield. No momento em que você terminou todo o processo, que você vai aí guardar os componentes, a gente pede para vocês terem atenção na hora de retirar a bateria da shield, ok? E como dica para você, professor, eu trouxe aqui a utilização de um elemento muito simples que você vai ter sempre na sua sala de aula, que é a tampinha de caneta, ok? Uma tampinha de caneta comum. Na hora de retirar, então, a bateria, você vai inserir essa tampinha de caneta, ó, aqui por baixo da bateria. E aí fazer uma forcinha, ó, ela já saiu, ó, e já posso retirar. Com muito menos força do que se eu tivesse, de repente, inserido uma caneta ou algo um pouco mais pontiagudo, metálico, que aí poderia estragar a nossa bateria, ok, professores? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, tá? E aí, o outro material que nós temos é o não pise na lama, que a gente vai
trabalhar, então, com o sensor de umidade. E trabalhando o sensor de umidade, a gente vai fazer a programação, a montagem e os testes. E aí eu peço para vocês sempre falem os componentes e mostre-os. Porque a gente está inserindo aí novos componentes para os estudantes. Então é importante que aí ele entenda qual que é a função de cada componente, que ele entenda que o sensor de umidade ele tem ali a sua função de verificar a umidade da terra, ok? Faça um glossário também com esses componentes, para que o estudante perceba ali qual que é a função de cada componente. E tenha na mão, né, para ele sempre estar visualizando. Tenha cuidado com os componentes que não podem ser molhados. E a dica que eu dou para vocês, neste caso, professores aqui, ó, é algo muito simples também, que você tem aí pertinho de você, em todo momento, que é o quê? Uma garrafa PET, tá? Isso aqui, ó, a garrafa PET. Para quê? Para você colocar assim, ó, por cima dos componentes que não podem ser molhados, no caso da Shield e da Microbit. Só porque na hora que você vai colocar água aqui na plantinha, a água não cair em cima desses componentes que não podem ser molhados, certo, professores? Então, é algo simples, mas que pode aí estar te ajudando a não perder esses componentes, ok? Nós vamos fazer também a transferência da programação para o Microbit nesse momento. Então, tenha toda a atenção redobrada, como nós já vimos, que é importante para que essas placas não se percam, ok? Então, a gente vai testar o protótipo. Testando este protótipo, a gente vai ver o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa ser melhorado e o que está ok, tá? Aí, no final, tanto nos movimentos da robótica quanto não pise na lama, a gente vai ter lá o nosso diário de bordo. O que é? Para a gente ver o que realmente deu certo, o que a gente precisa melhorar, o que a gente tem de ponto de atenção nas duas aulas ali. Então, professor, verifique se o seu estudante está fazendo diário de bordo, o que ele colocou nesse diário de bordo e o que você tem ali para estar melhorando junto com o seu estudante através do diário de bordo, tá? Lembre-se que todo esse passo a passo vai ter no material digital. Então, sempre vai lá, consulte o material digital, busque mais conhecimentos através dele, tá? Busque também mais conhecimentos através aqui das playlists de orientações, que vai mostrar todo o passo a passo do material digital, que vai mostrar como que você vai fazer essa programação, fazer esses protótipos. Nós temos também como, pedindo para vocês, responder a nossa pesquisa de satisfação, para que a gente vá, cada dia que passa, melhorando esse planejamento de aula, ok? Então, fique aí com as suas atividades, com seus planejamentos, e nós nos vemos, então, na nossa próxima formação.